Bora ver, meu povo! Esse é o terceiro e último vídeo dessa semana, tá? Você está no Comente Block, Bíblia em ordem cronológica. E então, vamos seguir aqui em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 22, vai dizer assim, ó. Veja, um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. E o barulho que fazem é como o barulho do mar. Eles vêm montados em seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. É a cidade de Davi, né? Bom, então, dado aqui, vamos dizer assim, um último aviso da parte do Senhor para Jerusalém e para o reino do sul, no caso para Judá, o reino do norte está aprisionado, né, está cativo na Síria. Agora vem um pouco mais da história do rei Josias, que descobriu o livro da lei, que chamou o povo, leu o livro da lei para o povo e propôs uma aliança, tá bom? Você vai encontrar isso em 2 livro dos Reis, capítulo 23. No versículo 21 vai dizer que ele celebrou a Páscoa. Primeiro ele fez aliança com o Senhor, renovou a aliança com o Senhor. Depois celebrou a Páscoa, né? E 2 Reis 23, 21 diz, então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor e o seu Deus, conforme está escrito no livro da aliança. Nem nos dias dos juízes, que liderava Israel, isso aconteceu tal. O único rei que realmente fez uma Páscoa como a do Josias foi o Ezequias, o tataravô dele. O texto diz que ninguém fez, além dele, ninguém tinha feito uma Páscoa assim, mas se você for olhar nos vídeos anteriores, você vai observar que na época do Ezequias, ele conseguiu fazer isso, tá bom? Ok? O mesmo texto está em 2 livro das Crônicas, capítulo 35, vai do versículo 1 ao 19, tá bom? Vamos seguir aqui então. Agora começa, queridos, uma história muito forte aqui. Começa a falar sobre o rei Josias fazendo reformas no templo. E aqui eu vou comentando devagarzinho, talvez não dê para terminar nesse vídeo, mas vamos devagarzinho por parte para você entender a realidade em que o povo estava vivendo em Jerusalém, e em todo o Judá, né, e em toda aquela região chamada Israel, que estava agora sob domínio assírio, tá bom? Vamos lá. 2 Reis 23, versículo 4, vai seguir dizendo assim, que o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, que os seus auxiliares, guardas, tal, para retirarem do templo todos os utensílios feitos a Baal. O que é isso? Utensílios feitos para Baal, dentro do templo, Ninguém sabe que tipo de Baal era. A gente sabe que na época do Gideão era Baal Berite, que era o deles, lá perto de Siló, perto do tabernáculo. Aqui existiam muitos Baals, mas o Baal principal, que estava bem pertinho do templo em Jerusalém, é o Baal Moloque. O Baal, o deus dos amonitas, o deus da mulher, se não a preferida, mas a mulher que se tornou a rainha, a mãe do Roboão, que era amonita, ela administrava esse centro de adoração no Vale dos Filhos de Rinom, tá bom? Onde matavam as crianças e entregavam em holocausto, ok? 2 Reis, capítulo 23, então, está dizendo que o rei ordenou que tirasse do templo todos os utensílios feitos para Baal e Azerá. Toda vez que você encontra um altar para Baal, saiba que ao lado desse altar existe um poste ídolo, geralmente Azerá, ou Ashra, tá bom? Azerá, o Astarote, Astorete, do jeito que você quiser traduzir aí. Então eles tiraram esses utensílios, queimaram no Vale de Cedron, e aí o rei pegou as cinzas e levou lá para Betel. Que relação Betel tem com Baal e Asterote? Ah, sim. Lá em Betel era um bezerro de ouro. O bezerro de ouro era só mais um dos Baais ali, dos Baalins. Só isso, tá? E era adorado ali. Olha aí, de Jerusalém até Betel, a distância. E entenda que esse local chamado Betel, ou Beit El, é o mesmo local. Quem deu o nome, na verdade, para esse local foi Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú. Ele ia fugindo para casa de Labão, seu tio, né? Ele fez uma promessa ali, dentre as promessas que ele fez ao Senhor, estaria assim, que se eu voltar em paz, eu vou construir uma casa para tornar memorável o nome do Senhor aqui em Betel. Porque teve a visão, né? Acho que era Luz o nome da cidade. E ele chamou, a cidade chamou de Betel, que quer dizer casa de Deus. Bom, aí se tornou o centro de adoração, um dos centros de adoração do bezerro de ouro, desde a época de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Foi aquele escravo, servo de Salomão, né, que fugiu para o Egito, depois voltou e tomou as 10 tribos. Isso por consentimento de Deus. Por que consentimento de Deus? Por que Deus consentiu isso? Porque o sábio Salomão usou a sua sabedoria para desgraçar Israel. Ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas,
e deixou que essas mulheres, cada uma, fizessem templos para os seus deuses. Então a mãe do Roboão, como eu falei, era a principal, era a rainha. Tá? E ela, ali ela tinha bem pertinho do templo do Senhor. O Salomão construiu um templo para Moloque. Foi Salomão, gente, presta atenção. Salomão, o sábio, construiu porque a mulher dele pediu. E entregavam crianças lá para serem queimadas na Moloque. Tá? Coisa horrenda. Bom, então aqui está dizendo que, versículo 5 de 2 Reis 23, diz que o rei Josias eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá. E os sacerdotes de Jerusalém, no caso. Aqueles que queimavam incenso a Baal, aqueles que queimavam incenso ao sol e à lua. Mais uma vez, sol e lua. Os primeiros a serem adorados em praticamente todas as nações pagãs. Então, e versículo 6 vai dizer que ele também mandou levar o poste sagrado, mandou tirar do templo o poste sagrado. Poste sagrado poste ídolo, Azerá. Então, lá no templo tinha um altar? Tinha. Onde é que estava? Estava dentro do templo? Não, pior. Estava em cima, estava no terraço. Nós vamos ver já já. E aí ele queimou lá, destruiu, reduziu a pó no Vale do Cedron, o tal ídolo, né? Tá certo? Poste sagrado, tá bom? E ele pegou as cinzas desse ídolo, não é mais dos utensílios, mas é do ídolo. Pegou as cinzas desses, né, ídolo e jogou sobre os túmulos do povo lá em um cemitério público. Que aquele povo tinha adorado, aquele povo tinha permitido isso, esse povo tinha aceitado. Verso 7 diz que ele também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Aqui está o problema. Até aqui na história de Israel, a gente só ouvia falar de que eles frequentavam casas de prostituição, mas lá eles encontravam prostitutas cultuais. Ok? Agora estamos falando de prostitutos cultuais. Onde é que eles estão? Dentro do templo. Meu Deus. Dentro dos átrios, não, mas em recâmaras, onde as mulheres estavam fazendo casinhas, né, para o poste ídolo ficar no sol e na chuva, tadinho. Elas faziam esse tipo de palha, né? Elas ficavam tecendo roupas ou cobertas para estes ídolos, para Azerá. E lá não tinha prostitutas cultuais. O que tinha lá era prostitutos cultuais. Por quê? Porque nas dependências do templo só podiam entrar sacerdotes da família de Arão. Eram só homens. Então, os jovens ali eram esses tais prostitutos cultuais. Dá para você? Os filhos, os descendentes de Arão, tinham se tornado prostitutos cultuais. Falando de sexo, tá? Serviço a um ídolo dentro da casa de Deus, nas dependências do templo. Vê se estava bom aí para você. Versículo 8. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, cidade de Jeba, tal. Ele derrubou os altares idólatras junto às portas das cidades, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, governador da cidade, que fica logo à esquerda da porta, né? Verso 9, olha que absurdo. Embora os sacerdotes dos altares pagãos, no caso, altares a Baal, né, não servissem no altar do Senhor, embora eles não fizessem isso, né, não fizessem sacrifício no altar do Senhor, eles vinham comer pão em Jerusalém, pão sem fermento, junto com os sacerdotes e seus colegas. Onde é que estavam esses pães sem fermentos? Esses pães sem fermentos são os pães da presença, estão no santo lugar, não podia ser tirado lá de dentro, porque senão iriam profanar os pães. E se alguém que não é descendente de Arão entrasse lá dentro, profanaria o santuário. Os pães da presença era para só ser consumido pelos descendentes de Arão. Nenhum outro israelita podia comer pão da presença lá dentro. Agora, esses sacerdotes de Baal ofereciam incenso lá nos altos, depois desciam, iam para dentro do santo lugar comer pão sem fermentos, pães da presença, junto com os sacerdotes do Senhor. Já falei de prostituição, já falei de idolatria, ídolos dentro da casa do templo do Senhor. Agora, os sacerdotes dos ídolos estavam comendo lá dentro. O que mais você quer? Vamos para frente. Olha, versículo 10 é aqui onde diz que o Josias, graças a Deus, ele profanou o Tofete, que fica no Vale de Rinom, de forma que ninguém mais pudesse usá-lo, né, para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Tá aí. É o localzinho onde a mulher do Salomão, a mãe, né, do Roboão, administrava ali sacrifícios a Moloque, tá bom? Esse local foi encontrado. A arqueologia encontrou esse local e agora ele diz o seguinte: Israel nunca foi monoteísta, sempre foi
politeísta. E tem mais uma coisa, tem evidência de que havia sacrifícios humanos ali. Um templo bem pertinho do templo do Senhor. Um templo ao Senhor e um templo a Moloque bem pertinho. Bem pertinho. Veja o versículo 13 aí, dá um pulinho. Diz que o rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, detestável deusa dos Sidônios. O que é Sidônio? Lá no mapa aí você vê Tiro e Sidom. Sidom era a terra da Jezabel, que adorava Azerá, né? Azerá é a deusa dos Sidônios, tá bom? Camus, que é o detestável deus de Moabe, e Moloque, o detestável deus de Amon. Moabitas e Amonitas são descendentes de Ló. E aí, volte ao versículo 12 agora, vai dizer que o rei Josias derrubou os altares que Acás e Manassés tinham feito, certo? Nos dois pátios do templo do Senhor. Só que, pela outras narrativas, na verdade não era nos dois pátios, mas no terraço. No terraço. O que é terraço? Na parte de cima, em cima do santo lugar. Acás, que foi um dos piores, teve um dos melhores filhos, que foi Ezequias. Esse Acás tinha um altar lá. Depois Ezequias teve um dos filhos piores, que se tornou rei, que foi Manassés. Também tinha um altar lá. E agora Josias, filho de Amon, neto de Manassés, bisneto de Ezequias, tataraneto de Acás, esse Josias, retirou esses altares, tá certo? E ele tirou esses altares e despedaçou, também no Vale do Cedron, tá certo, queridos? Versículo 14 diz que despedaçou também as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu locais com ossos humanos. É a forma de profanar aquilo lá. Bom, é bom que você entenda uma coisinha aqui. Mais uma vez, toda vez que você encontra um altar para Baal, tinha ao lado um altar de incenso, o altar de sacrifício, o altar de incenso e um poste ídolo. Tá? Para Israel era o altar de sacrifício também, um altar de incenso, mas não tinha esse negócio de ídolo não, porque Deus não permite. Muito bem, queridos. Então, na próxima semana, agora, nós iremos dar seguimento, falando sobre como o rei Josias, ele destruiu, né, o altar de Betel, tá, em 2 Reis 23, do 15 em diante, e quando foi que ele foi profetizado. Isso tudo foi profetizado por um homem de Deus, lá do território de Judá. E aguarde a próxima semana.